Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Quinta-feira, hoje não tem mais votação no plenário, então nós vamos fazer um balanço das votações ao longo da semana e previsão para a semana que vem. Estamos com dois deputados gaúchos, um link gaúcho hoje aqui, o deputado Sanderson, que é do PSL, e o deputado Bongás, que é do PT. Vamos começar com o deputado Bongás. Deputado, seu balanço dessa votação de ontem, esse projeto sobre armas na área rural. Bom dia. Bom dia. Primeiro, deturpa a ideia da posse, porque hoje já tem. As pessoas já podem ter a sua arma na posse, na propriedade, na casa. O que se deturpou é a ideia de que agora é uma posse alargada, para não dizer porte. Porque se alguém quer ter porte, ele também pode ter, só que ele tem que estar capacitado para poder ter o porte. Então, na verdade, isso aqui é uma resposta que o Bolsonaro quer dar para a sua base, que o elegeu. Ele só sabe fazer arminha, a indústria armamentista está louca aí para ganhar dinheiro. Por isso eles financiam também tanto os políticos. Então é disso que se trata. E a violência só vai aumentar. Nós só vamos ter mais mortes. Por quê? Porque o bandido, digamos assim, o criminoso, que agora vem na propriedade, o que ele vai pensar? Opa, tem a arma, então eu vou entrar atirando. Então vai matar talvez até o próprio proprietário que quer se defender. Então violência só gera violência. E a insegurança e a boa parte, aliás, das armas do criminoso, sabe de onde é que elas vêm? Apreendidas, roubadas das pessoas de bem. Então, alguém que está na propriedade, está no serviço ou em qualquer lugar, quando ele é assaltado, a primeira coisa que o bandido quer, porque ele vem treinado, ele vem habilitado, então é tirar a arma e ele aumenta ainda a arma na mão do criminoso. Então nós vamos estar beneficiando a indústria da arma, nós vamos estar armando mais através, indiretamente, as pessoas que vão estar criando problema. E para o agricultor, o grande problema hoje é o baixo preço do produto, é nós termos uma política tão ruim do governo que está se indispondo com a China ou com países da Europa para comercializar a nossa produção, o preço baixo do preço do leite, a insegurança, aumentaram o juro para o agricultor produzir no campo. Então aumentaram o juro, diminui o preço para o consumidor e a solução seria armar o que gera mais violência. Então realmente está tudo errado por parte do governo nessa proposta. E o agricultor que quer ter a sua posse, ele já pode ter a posse, ele já tem hoje. E quem quer ter o porte, também já tem lei para o porte. Então, na verdade, foi um desvirtuamento, na verdade, da ideia da posse para porte, foi isso que foi aprovado, e não vai trazer a solução, vai aumentar a insegurança, inclusive mortes. E nós não queremos mortes, nós queremos vidas e segurança e estabilidade para as pessoas. Deputado Sanderson, sua opinião sobre esse projeto aprovado ontem? Bom dia, Mariana. Bom dia, deputado Bongás, nosso vizinho. Ele é de Santa Rosa, lá na fronteira com a Argentina, e eu sou santo-angelense, ali ao lado de Santa Rosa. Mas eu quero aqui dizer que essas demandas que foram pautadas ontem e ontem aqui na Câmara Federal são produto do anseio social. Todos nós sabemos que a violência em todo o país ela é gritante, mas a violência no campo estava sendo escondida. E por muito tempo foi escondido, inclusive, pelo governo anterior, né? Nós vemos aí num crescente, por exemplo, lá no Sul, no número de homicídios no campo. Tem o deputado Bongás sabe, há uma avalanche de abigeatos, que é o furto de animais em propriedades rurais. E nós vimos essa demanda, então, chegar aqui no Congresso. Essa aí é uma demanda social, cívica, democrática, não foi imposta pelo governo federal, foi produto sim de uma discussão muito bem realizada aqui na Câmara Federal, depois de já ter passado lá no Senado Federal, de modo que nós estamos muito otimistas de que essa medida, que vem sim para trazer vida às pessoas. Esse argumento de que armas matam, não, são pessoas que matam. Nós conversamos aqui há pouco com o deputado Bongás, uma ocorrência dentro do presídio que o camarada com um machado, com uma machadinha, praticou crimes. Então, se fosse nesse sentido, nós deveríamos proibir, por exemplo, facas. Lá no Rio Grande do Sul tem muita faca carneadeira que se usa tanto em açougues, em supermercados. Vamos proibir agora as facas? Não. Nós estamos fazendo esse esforço dentro da Câmara para que o povo brasileiro, de todos os setores, nós estamos falando agora da questão do campo, mas que todo o povo brasileiro tenha direito de fazer uso
de algo que é um direito sagrado, consagrado universalmente, que é o direito de defesa. Ninguém aqui estará obrigado a adquirir uma arma para portar, não, mas terá a possibilidade de, passando naqueles 3 quesitos, e esses 3 quesitos eles permanecem, que é habilidade técnica, habilidade psicotécnica e vida pregressa criminal rígida, idônea. Então nós temos absoluta certeza que o homem do campo está vibrando. Talvez, se nós retirássemos um pouco o discurso ideológico dessa questão, nós nem estaríamos aqui discutindo. Eu sou também do interior do Brasil, Santo Ângelo, que é um município eminentemente campesino, agrícola, e lá todas as pessoas que eu falo, não, nós queremos sim ter o direito de nos defender. E a defesa não pode ser feita hoje com pau e pedra, tem que ser feita sim com uma arma de fogo. E uma outra falácia que é importante assinalar, eu sou oriundo da Polícia Federal, trabalhei inclusive em algum momento nesse setor, a utilização da arma de fogo, ela será feita apenas dentro do quadrilátero da propriedade rural. Ele nem sequer porteira fora poderá utilizar. Havia a possibilidade, e isso inclusive foi discutido ontem, do portão rural. E é portão rural pequeno, médio e grande, todo o agricultor. Dele, por exemplo, se deslocar da sua propriedade à noite para levar um gado, ou levar uma fruta, uma hortaliça, ou levar grãos para fora da propriedade, e ele também levar essa arma. Não, isso não passou. Ele vai ter direito de portar arma, por isso falamos em posse, apenas dentro da sua propriedade. E essa extensão, então, tirando de dentro da sede da propriedade, da casa, da residência do porto rural, para fundo de campo, o camarada que vai lhe dar, às vezes, meia hora, 1 hora distante da sua sede, vai poder ter a sua arma para exercer aquele direito que eu sempre digo, que é um direito sagrado de defender a si, a sua propriedade e a sua família. Bom, deputado, ficou muito bem explicado esse projeto que foi aprovado ontem. Ficou para a semana que vem, provavelmente, na pauta, um projeto mais amplo que muda trechos do Estatuto do Desarmamento. Por exemplo, o relator deputado Alexandre Leite anunciou nessa semana, na terça-feira à noite, a idade mínima, ele vai reduzir a idade mínima de 25 para 21 anos para posse de armas, né? E é um projeto muito mais amplo, ainda não tem acordo. O senhor acha que é possível votar semana que vem, deputado? Não, que além é bom debater com o deputado Sanderson, porque inclusive ele é policial, ele sabe as estatísticas que quando as pessoas têm a arma, a violência é maior, inclusive a violência doméstica. Quantas mulheres são mortas nas casas e são mortas com armas? Então a arma facilita a briga, a discussão, qualquer discussão pode ser até exacerba uma discussão. Se tem a arma, pode tirar. Infelizmente nós estamos nessa cultura. Então o que eu estou dizendo aqui, neste momento foi jogado a posse estendida. Mas você mesmo disse, Mariana, querem colocar porta de arma em todo mundo. Todo mundo está armado em tudo que é lugar. Então eu vou numa festa, eu vou numa missa, eu vou num culto, eu vou fazer um negócio, eu vou num bar, eu vou numa diversão, eu vou num show. Imagina um show, um grande show numa noite e todo mundo de arma. E aí é bom colocar, além dos 3 elementos, é bom colocar um 4º elemento, que é ter dinheiro para comprar. Você acha que um pobre pode comprar? Um pequeno pode comprar arma? A maior parte é quem tem mais dinheiro. Então até também isso tem uma diferença de classe. Então eu não quero que nem as mulheres em casa sejam mortas pelos maridos, nem os filhos mortos, ou nem aqueles casos onde uma criança brinca com a arma do pai. Eu tenho um amigo meu de Santo Ângelo, inclusive foi presidente, Sanderson, o Luca, do Sindicato dos Servidores Rurais. O Luca, meu amigo, nunca mais terá o abraço do seu filho. Nunca mais. Nunca mais. Porque o seu filho estava brincando com a arma do pai e matou o seu irmãozinho. Quantas realidades dessas? E aí, se tem abigeato, se tem roubo, o governo brasileiro que gosta de colocar arma na mão do povo, tira do policial. Por que ele tira do policial? Porque ele não faz concurso público para ter estrutura do Estado brasileiro. Então, a partir de agora, em vez de colocar no orçamento para a segurança, deputado Sanderson, o governo está cortando dinheiro no orçamento para a segurança.
não contrata policiais, e aí ele não contrata policiais, e eu agora é para cuidar da minha propriedade. Se alguém vai atacar, eu é para cuidar. E o Estado brasileiro? Então, o que ele faz? Ele alimenta a indústria armamentista, faz um discurso ideológico. Quem faz discurso ideológico é o governo. Aliás, a própria base do governo está dizendo que ele devia descer do palanque. Não sou eu que estou dizendo. É a base do governo que está dizendo: Bolsonaro, desça do palanque, deixe de fazer discurso ideológico. Então, esse é o problema. Então, o apelo que nós estamos fazendo: se a pessoa quer ter posse de arma, pode tê-la. Se ela quer fazer porte, pode tê-la. O que nós não podemos é aprovar generalizadamente para que num culto, num show, numa festa, ou aqui nós aqui estaríamos todos armados. Será que isso é a solução para a violência do país? É claro que não é. Então, eu acho que nós devemos discutir isso com mais seriedade e não criar esse ambiente de violência onde cada um discutiu contigo, olhou meio atravessado, saca a arma e dá um tiro. Eu não quero. Nós temos que ter uma cultura de paz, uma cultura de respeito, e para o criminoso, para o bandido efetivo, para ele tem que ter a dureza da lei do Estado, que tem que ter lá, fiscalizando uma polícia bem preparada, uma polícia com estrutura, com arma, com inteligência, trabalhando todas as forças conjuntamente, para de fato banir, invadir, impedir que tenha assaltos, que tenha roubos, que tenha violências. Esse é o debate que nós queremos fazer, por isso não concordamos em provar generalizadamente da forma como está sendo aprovado nessa Câmara neste momento. Deputado Sanderson, o senhor acredita que pode ser votado semana que vem esse novo projeto? O cenário é propício, é favorável, sobretudo depois do resultado das votações que nós tivemos ontem. Eu sempre digo que o resultado das ações da Câmara Federal é a exata fotografia daquilo que a população, via de regra, lá fora quer do Congresso Nacional. Então, nós, semana que vem, debateremos sem o Estatuto de Desarmamento, que a ideia é revogar o Estatuto de Desarmamento como um todo e criar um Estatuto de Armas, porque o próprio nome já indica Estatuto do Desarmamento, e aí fica muito claro a forma ideológica como o Estatuto do Desarmamento foi construída lá na sua raiz. Então, a ideia é fazer como o Uruguai, como os Estados Unidos, como a própria Argentina, que trata a arma sem ideologia. Aqueles que quiserem possuir uma arma serão submetidos aos testes que o Estado, através da Polícia Federal, continuará fazendo, com um rigor, inclusive o deputado Bongas sabe, o rigor que a Polícia Federal adota muitas vezes é objeto de críticas. Diz, a Polícia Federal proíbe o cidadão de ter uma arma, de possuir ou de portar. Não, é que o rigor estabelecido pela lei é cumprido rigidamente pela Polícia Federal. E nessa nova norma que foi aprovada ontem, que vai à sanção agora pelo Presidente da República, continuará sendo rigorosamente cumprida os pré-requisitos pela Polícia Federal, de modo que não temos nenhum problema de chacinas, de pessoas entrarem em boates, em bares, em estádios de futebol armadas, porque inclusive hoje já não pode usar e na nova eleição também não poderá usar. A posse de arma é algo apenas dentro da nossa casa, dentro da propriedade rural, e nunca, nem o policial federal, eu sou policial federal de carreira, tenho porte funcional e eu não posso entrar em estádio de futebol, não posso entrar em bares, em locais onde vende-se bebidas alcoólicas, de modo que esse tema, né, retirando a questão ideológica, nós teremos grandes possibilidades de devolver aquilo que o povo brasileiro já teve e que nos últimos 20 anos perdeu, que é paz social para poder produzir lá no campo, na cidade, para poder atrair investimentos. Nós chegamos ao cúmulo, Mariana, em 2016, de ter 60 mil homicídios ano. 60 mil mortes, produto de mortes violentas. Não é acidente de trânsito, Bongas. Acidente de trânsito é outra questão, só homicídios violentos. 60 mil, isso é algo inédito do mundo afora. Então nós tínhamos que sim mudar o modo como o governo estava gerindo essa questão. E sobre investimentos, o governo Bolsonaro não tem como, por exemplo, contratar brigadianos ou policiais militares para o Rio Grande do Sul. O governo federal não tem possibilidade de contratar
servidores para a segurança pública no estado de Minas, no estado de São Paulo. Agora, a nível federal, já nos primeiros 3 meses, o governo Jair Bolsonaro autorizou o chamamento de 1.200 novos policiais federais e mais 1.000 policiais rodoviários federais. Isso é algo inédito, porque num primeiro semestre, aumentar em 10% o efetivo da PF e em mais 10% efetivo da Polícia Rodoviária Federal é algo que logo ali na frente dará excelentes resultados na segurança pública. Bom, deputados, a gente pode ficar 30 segundos, deputado, a gente tem que mudar de assunto. Não, mas eu acho que esse tema é muito importante porque o governo federal pode ajudar os estados e nos estados, é verdade, o Rio Grande do Sul, por exemplo, precisa que, imagina o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que é todo aliado do Bolsonaro, ele está pagando parcelado o nosso servidor da segurança. Imagina um servidor brigadiano hoje para enfrentar uma situação de dificuldade, recebendo salário atrasado como os professores. Então o governo federal pode ajudar os estados e os estados devem sim colocar a estrutura pública para não substituir e as pessoas mesmo têm que fazer a sua proteção. O estado tem que fazer a proteção para o povo. Bom, vamos rapidinho mudar de assunto aqui, falar um pouquinho de privatização. Ontem o governo anunciou uma lista de 9 empresas estatais que vão entrar na privatização, entre elas os Correios, a Câmara e o Congresso vão discutir, precisa do aval do Congresso sobre isso. E ontem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, líderes partidários também estavam nessa reunião para discutir a privatização de uma empresa que não está na lista do governo por enquanto, que é a Eletrobras. Ao sair do encontro, o deputado Rodrigo Maia defendeu a passagem para a iniciativa privada da empresa de energia elétrica, que é uma das maiores do país, trabalha no ramo de geração e distribuição de energia elétrica. Vamos acompanhar. O que eu disse ao ministro é que é importante mostrar que os recursos necessários para o sistema Eletrobras está sendo retirado dos investimentos em educação, dos investimentos em saúde, dos investimentos em infraestrutura, está sendo retirado, né, das despesas que podem transformar a vida das pessoas. Se o setor privado, se o capital nacional estrangeiro está disposto a colocar dinheiro no setor elétrico, no setor de saneamento, por que a gente vai ter que gerar obstáculos e problemas para o investimento privado? Nós temos que, ao contrário, ter uma regulação forte, que a gente obrigue investimento das empresas privadas nessas áreas e que a gente possa avançar. Por isso que esse é um tema que a gente quer trabalhar com o governo, mostrando aos deputados de Minas e de parte do Nordeste, que a gente vai ter recursos, por exemplo, para revitalizar o São Francisco, mais recursos, que é uma agenda do senador Otto. Nós vamos ter mais recursos para o Bolsa Família, se for essa decisão do Executivo com o Parlamento. E o setor privado vai colocar dinheiro no Brasil. O Brasil, a capacidade hoje de investimento do Brasil está muito baixa. Dos governos nem se fala, pela situação que a gente vive, mas o setor privado está esperando algumas oportunidades. E segundo o presidente do Banco Central, saneamento e setor elétrico são os 2 setores que têm mais recursos no exterior para investir no Brasil. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a privatização, as discussões aqui na Câmara já começaram. Deputado Bongás, sua opinião, como é que vai ser isso aqui? Olha, o governo fala o seguinte, é a mesma retórica que aconteceu sobre o emprego. Vamos fazer a terceirização, vai gerar emprego. Vamos fazer a reforma da Previdência, vai gerar emprego. Vamos gerar a reforma trabalhista, vai gerar emprego. Nenhuma gerou emprego, porque o governo mente. Inclusive fez nós aprovar para trabalhar em domingo sem ter o salário dobrado. Sorte que ontem o Senado, parabéns ao Senado, essa parte fez. Trabalhou em domingo, vai ter que pagar em dobro. Então essa coisa boa, menos o Senado fez, porque os deputados aqui, até para trabalhar domingo sem remuneração em dobro, os deputados aprovaram. Olha que injustiça com o povo. Assim é na privatização. O governo diz que vai entrar dinheiro, mente. Na Vale do Rio Doce entrou assim, pouquinho, porque entregam praticamente o patrimônio. Então essa é a primeira mentira, falácia. A segunda, que vai ser mais eficiente. Gente, a Petrobras tem a maior inteligência do planeta. O pré-sal foi descoberto pelo órgão público. Então essa ideia de dizer ideologicamente que o privado é melhor contra o público, aí sim tem ideologia, está errado. Então é a segunda falácia. E a terceira, povo brasileiro. Vocês querem pagar tarifas mais caras? Faça a privatização. Porque todo lugar que tem privatização, a tarifa aumenta. Inclusive no avião, que nós vamos vetar na semana que vem, derrubar um veto do presidente. O presidente Bolsonaro quer que a gente pague a mala no avião, porque isso traria um custo menor para as empresas na passagem. A gente paga mais caro a mala
e paga mais caro a passagem. No Rio Grande do Sul já quero dar um alerta. O Transurb também querem privatizar. Hoje está pagando R$ 4,20 uma passagem. Querem pagar 8? Querem pagar 10? É isso que vai acontecer para o consumidor. Então a privatização é para agradar interesses das grandes petrolíferas dos bancos, é isso que o governo está fazendo, está destruindo a economia e entregando a economia brasileira. Inclusive torrando a Amazônia, gente, é um crime. O que estão fazendo é criminoso. E agora entregar de mão beijada, porque a BR Distribuidora foi vendida também abaixo do custo que ela tem. Então, num ano no lucro, essas empresas recuperam tudo que pagaram, nós vamos pagar mais caro e o Estado brasileiro não vai ter mais estrutura para sair dessa nhaca que o governo está colocando. Então, uma posição radicalmente contrária a esse entreguismo. Aqui não é só privatização é entreguismo de setores estratégicos, que é combustível, que é energia. Querem até a Petrobras, querem vender. Até a Petrobras, eu não quero que o povo brasileiro sofra e tenha a sua economia, a sua desestrutura tão desestruturada e amanhã depois nós pagar mais caro, que é isso que vai acontecer para o povo brasileiro, sem estruturas para, através disso, fazer políticas de geração de desenvolvimento. Porque essas empresas só vêm se o Estado aporta recurso. Essas empresas não colocam o dinheiro delas. Não colocaram até agora. Não colocam. É o Estado que tem que colocar. E nós estamos enfraquecendo o Estado. Deputado Sanderson, como é que você acha que vai ser essa discussão aqui na Câmara? É uma discussão que certamente renderá muitos debates aqui na Câmara Federal. E como eu disse também anteriormente que essa pauta do armamento ou do direito de defesa era uma pauta que surgiu a partir do anseio popular, social, essa pauta da privatização ou da desestatização também vem das ruas. Nós não podemos permitir que o Estado, não tendo energia financeira e orçamento suficiente para investir em segurança pública, para investir em educação, em saúde, em infraestrutura e termos aí 151 estatais somente no governo federal, imagine nos estados. Somente no governo federal são mais de 150 estatais. E essas estatais, muito mais do que, na minha visão, muito mais do que produzirem, e nós vimos isso acontecer nos últimos 20 anos, muito mais do que produzir corrupção, porque foi isso que gerou Petrobras nos últimos anos, 4 anos de prego, produto de roubalheira. Então, nós, além de capitalizarmos os cofres públicos, de trazermos dinheiro para o Tesouro Nacional, nós vamos estar evitando que políticos ou pilantras disfarçados de políticos usem a máquina pública através das empresas públicas para fazer o empreguismo, para fazer cabide de emprego, para utilizar empresas. E a Petrobras é uma empresa gigantesca, é uma empresa de valor mundial, mas foi utilizada para enriquecer ilicitamente um grupo pequeno de políticos que se disfarçaram de homens públicos para botar o país à bancarrota. Eu quero registrar os países civilizados, aqueles que estão gerando emprego, que estão buscando a modernização da sua economia, estão também nesse caminho da desestatização. Há um exemplo de privatização que foi feito lá no governo FHC, com a venda da Vale, que nós não vamos adotar. É um modelo, na minha visão, ultrapassado, adotaram estratégias equivocadas e que nós, e aí está o papel da Câmara Federal, não permitiremos qualquer tipo de doação ou de dilapidação de dinheiro público. O projeto de privatização será algo responsável, idôneo, honesto, feito apartidariamente, sem viés político, para que a sociedade brasileira possa ter, como eu disse, aquilo que é essencial: segurança pública, saúde, educação. E para finalizar, quantas empresas petrolíferas os Estados Unidos possuem? Pública? Nenhuma. Quantas empresas petrolíferas públicas possui o Canadá? Nenhuma. São empresas privadas que exercem atividade privada sob o controle e fiscalização do Estado. E esse tem que ser o papel do Estado: fiscalizar, controlar através das suas agências, através do Ministério Público, através da Controladoria Geral da União, mas não entrar na economia, que é algo estranho para o Estado público. Então, é investir na segurança pública, e para investir em segurança pública, educação e saúde, nós precisamos sim botar de forma mais direta o esforço orçamentário para aquilo que o Estado é essencial e entregar
no bom sentido, entregar à economia privada aquilo que é da economia privada. Bom, esse debate vai continuar. A China é a que mais cresce, deputado, e a maior parte é estatal, e aqui querem também privatizar o saneamento. E aí, em Paris, todo mundo gosta de Paris, da França, tal. Paris privatizou a água e hoje está reestatizando. Então, é o inverso, os que privatizaram estão reestatizando. Então, essa informação não é verdadeira também. Então, nós temos que olhar exatamente os dados, porque o mundo, a China que mais cresce, a maior parte é estatal. Bom, deputados... A China, eu faço questão, a China é um modelo que eu particularmente não gosto, porque é muito forte na economia, mas politicamente é um país fechado, com uma ditadura sanguinária, inclusive, mas certamente, deputado Bongás e Mariana, esse assunto desestatização ou privatização permeará o segundo semestre do Congresso Nacional e faremos sim o bom diálogo, o bom debate, sem viés ideológico, sempre tendo em primeiro lugar aquilo que a sociedade brasileira precisa e merece. Bom, deputados, obrigada. Esse é só o início do debate sobre privatização, início agora, né? Deputados Bongás, obrigado pela entrevista. Deputado Sanderson, vamos voltar com a Vera.